começar mesmo a apostila 3 aí, né? Eu quero só passar dois não, os 4 exemplos aqui para vocês calcularem o volume para mim, tá? Não precisa, tentem assim fazer o esboço desse desenho, tá? O esboço do desenho é você desenhar meio por cima, assim, não precisa desenhar bonitinho, bonitinho, mas pelo menos indique as medidas, tá? Para vocês calcularem isso. Então, só vou escrever assim, ó. Façam no caderno aí, tá? No caderno. No caderno agora, tá, Isadora? Faça isso no caderno. Que a apostila 2 vocês já entregaram. É só para a gente finalizar essa parte de volume, tá? Ô, professor, Oi. é o Matheus, é o Bilha, tá? Você tá com que nome aí? Da minha avó, na Ah, casa dela. beleza. Tá feliz, Billy? Claro, né, professor? 2-0. 2-0 nada, 2-1. 2-1, fez gol no final? Tomou um gol no final ainda. Eu não assisti os acréscimos. É, tomou um gol nos acréscimos. De escanteio. Nossa. Vamos lá, calcula o volume desses 3 aí. Calcula também, João. Eu tô com tudo dolorido, cara. Fui jogar bola terça-feira. Nossa, mas eu tô arrebentado. Vai lá, calculem o volume desses 3 aí, rapidinho.
Não entendi, ô Vitão. Mas vamos lá, calcule o volume desses aí, rapidinho, rapidinho, para a gente começar o outro conteúdo. Alguém pode me lembrar aí como que calcula o volume mesmo? Eu não lembro como é que calcula o volume de um paralelepípedo. Muito bem, Gabi. Isso mesmo, basta você multiplicar as três dimensões que tem esse paralelepípedo, né? Muito bem. Muito bem, Vitão. Comprimento, largura e altura. Isso aí. Não, João, quarta dimensão é outra situação daí, tá? Não vem ao caso agora. Mas vamos lá, pessoal, calculem aí rapidinho. Isso aí, valeu, Gabi. Dá mais 2 minutinhos aí. Caderno, Matheus.
Agora vai ser tudo caderno, né? Não, é só essa atividade aí. Nós vamos para a apostila 3. Tá bom. Isso, Gabi. 6 e 21. Isso mesmo. Não, é tudo centímetro. Aqui tá metro, mas é centímetro. Não pode. Vocês não aprenderam, desculpa, tá? Vocês não aprenderam ainda quando tem unidades de medidas diferentes, tá? Pode ter, mas não é o caso ainda. Imagino, Vitão. Vamos lá, vou fazer então. Então, vou só escrever aqui em cima, para lembrar que o volume é A vezes B vezes C, né? Essa é a fórmula do volume, vamos falar assim, essa é a fórmula, né? É sempre essa ideia, onde A, B e C são as dimensões. Então, nessa primeira aqui, nós vamos ter que o volume é 4 vezes 3 vezes 2. Professor, na hora que eu monto isso daqui, eu faço assim, ó. Eu gosto de colocar 4 centímetros vezes 3 centímetros vezes 2 centímetros, que são as unidades ali. Aí eu vou falar o seguinte para você. Na hora que você está fazendo essa parte aqui, você pode ou não colocar, tá? Aí fica a critério seu. Interessante que você coloque para não esquecer, mas se você não colocar, nessa parte aqui não está errado. Agora, quando você calcular, de fato, o volume 4 vezes 3, 12. E 2 vezes 12, 24, né? 24. Aí você tem que colocar a unidade, tá? 24 centímetros cúbicos. Falou em volume, tem que ter esse 3 aqui em cima, certo? O pessoal que fez aí acertou, deu 24. Sim. Colocou a unidade? Colocaram a unidade? Centímetros cúbicos, ótimo, muito bem, é isso mesmo, não pode esquecer, tá? Nessa letra B, o volume vai ser igual a 18, que multiplica 3, que multiplica 11. Volume é igual. Quanto deu esse volume aqui? 594, o quê? Ah, centímetros cúbicos. Muito bem. Muito bem, centímetros cúbicos, tá? Nesse caso aqui, ó, o que eu coloquei aqui é metro, tá? É que o meu centímetro, o meu metro parece bastante. Mas aqui é metro, mas não tem problema. Se você colocou uma unidade ali nesse caso, né, que vocês viram aqui como centímetro, mas não tem problema, tá? Não tem problema. Então, fica, então, 594 centímetros cúbicos, sem problema nenhum.
tá? E a última, o volume vai ser igual a 6 vezes 21. O volume é igual a... Quanto deu essa? 756 centímetros cúbicos. Muito bem. 756 centímetros cúbicos. Show de bola. Pode apagar? Bom, às vezes tem alguém copiando. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês irem na apostila 3. Pegarem a apostila 3. Beleza, Júlia? Beleza. Pode apagar? Vamos lá agora. Só que antes de eu começar, eu quero fazer uma coisa. Ana Carolina, Beatriz, não precisa mandar presente, eu quero pelo menos um oi no chat, para eu saber que vocês estão aí. Ana Carolina, Beatriz, Brenda, no caso é a Ana Beatriz. Ana Beatriz, Murilo, Dirce. É o Bilha, é verdade. Ô, Bilha, você é parente do padre? Oi. Você é parente do padre? Minha avó é, eu não. Ah, que legal. Fala, Vitão, beleza? Eu sou só de terceiro grau, mas não sei não. Ah, que legal. Oi, Maria. Fala, Maria Clara. Fala, Maria Clara, o que que foi? Calma, não chamei ainda. Calma. Eu tô indo na ordem que tá aparecendo aqui. Daniel, Emanuele, Fábio, Fábio, Gabi, Felipe Wish, Gui, Isadora, João Vitor, Jordana, Júlia, a Lara é quem mesmo? Quem que é a Lara mesmo? Não tô lembrando agora. Luana, né? No caso é a Luana, isso. Luana. A Camila. Lucas Pérez.
A Maria Clara. Tá aí. Matheus Colar. Roberta. João Pedro. Ótimo. Agora entrou a Clara, né? E o único que não respondeu dos que eu chamei foi o Fábio, né? O único foi o Fábio. Beleza. Mas isso aí é fácil de resolver, né? Logo quem não vai responder, né? Vamos lá. Pessoal, isso não foi a chamada, tá? Não é a chamada que depois eu vou colocar lá no Delta, não. Isso eu só queria saber se vocês realmente estavam aí, tá? Que bom que estamos aí com 24 pessoas hoje na sala, 25 no caso contando comigo, né? Mas estamos aí com 24 e por que que eu fiz isso? Professor, por que que você fez isso? Tá. Esse conteúdo que nós vamos entrar agora, eu vou falar assim para vocês. Não que ele seja o mais difícil do sétimo ano. Não. Ele é um dos mais difíceis, mas não que ele seja o mais. A questão é que esse conteúdo de agora, você nunca mais vai parar de estudar ele, tá? Nunca mais vai parar de estudar ele. Né? Nunca mais que eu digo, até o final do seu terceiro ano, até o final do seu terceiro ano, que é o mínimo que vocês têm que estudar, né? Vocês estão no sétimo, aí vocês têm o oitavo ano, o nono ano. Aí depois vocês têm primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, né? Então, até vocês têm no mínimo aí mais 5 anos estudando. Aí depois, aqueles que vão fazer faculdade vão, os que não vão, mas enfim, não é o mérito da agora. A questão que eu estou dizendo é, até o final do terceiro ano, quando vocês estiverem aí com seus 16, 17 anos, vocês vão ver esse conteúdo. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção mesmo. Porque, por exemplo, esse conteúdo que nós vamos aprender agora, lá na frente, quando você for estudar volume de novo, igual você estava estudando aqui, esse conteúdo vai entrar no meio da parte do volume. Lá na frente, quando você for estudar, sei lá, qual foi um outro conteúdo que a gente estudou esse ano? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver, peraí. Quando forem estudar plano cartesiano de novo, dependendo do que você for estudar de fração, números decimais, tudo esse conteúdo que nós vamos ver agora pode estar dentro dos outros. Então, ele é um conteúdo que ele vai ser muito utilizado, tá? Muito utilizado. Por isso que vocês têm que aprender, têm que prestar atenção, tá? Aí eu vou considerar isso, Vitão, muita atenção. Eu vou considerar o Ishi, esse como o mais difícil. Só que o difícil, eu sempre falo para vocês, o difícil é relativo, né? Às vezes o que é difícil para um não é difícil para o outro, certo? O que é difícil para um não é difícil para o outro. Ok? Mas a questão é que esse conteúdo você vai estar sempre utilizando ele dentro dos outros. Então, por exemplo, lá na frente, você pode até saber calcular o volume. Você pode até saber calcular o volume, né? Vai ter um exercício lá pedindo volume. Mas daí, para você calcular o volume, você vai precisar saber esse conteúdo que nós vamos aprender agora. E aí, se você não souber ele, você pode saber calcular o volume, mas você não vai conseguir terminar o exercício, porque você não sabe esse conteúdo aqui. Então, prestem muita atenção. Vamos lá. Todo mundo na página 102, tá? Ó. Apostila 3, o módulo 7,
página 102. Vamos lá. Todo mundo acompanhando ali comigo. Expressões algébricas. Né? Você já vê pelo nome que não é um nome não é um nome muito comum, né? Mas vamos lá. Expressões algébricas. Pensei em um número e o multipliquei por 2. Tá ali, ó, o balãozinho da menininha. Pensei em um número e o multipliquei por 2. Em seguida, adicionei 7 ao resultado. Por último, dividi a soma obtida por 3. Meu Deus! Como que eu vou fazer isso, professor? Se ela começou dizendo assim, pensei um número, mas ela não está falando qual, não é para você imaginar que o número que ela pensou, não. Você está falando, pensei um número, você sabe qual que é o número? Não, nós não sabemos o número. Então, a primeira coisa que nós vamos entender agora é a seguinte: quando nós não soubermos o número, não soubermos o valor, tá? Nós vamos indicar por uma letra, tá? Nós vamos indicar por uma letra. E geralmente é a letra X. Por isso que quando vocês eram mais novos e vocês viam o caderno das outras pessoas, vocês falavam assim, por que o X? Por que esse X, né? Por que X? E tudo fala de X. Vocês já ouviram falar, sempre ouviram alguém falar, ou ouviram alguma coisa, e sempre tem X, não é? Não é isso? Exatamente. Então, geralmente utiliza-se a letra X, tá? Para indicar o número que você não sabe, certo? Tá aí um dos motivos da nossa multiplicação, deixar de ser isso e passar a ser isso daqui, o pontinho, não é? Nossa multiplicação lá no 6º ano vira o pontinho, né? Para quê? Para vocês acostumar com a multiplicação sendo isso, porque quando chegar no 7º, esse X aqui vai ser a letra para indicar um número que nós não sabemos. Mas então vamos lá. Vamos escrever uma expressão. Opa, desfocou. Vamos escrever uma expressão algébrica que represente o que Thalita está dizendo. Como ela pode ter pensado qualquer número, ele será indicado por uma letra. Foi o que eu disse para vocês. Quando não soubermos o número, ou seja, pode ser qualquer número, ele vai ser indicado por uma letra e geralmente vamos utilizar o X. Isso mesmo. Nesse caso, escolhemos a letra X. Observe. Dá só uma olhada. Quando ela fala, pensei em um número, que a gente vai utilizar o X, e o multipliquei por 2. Então tá. Eu pensei em um número. Ó. Deixa eu só mudar isso daqui. E escrever aqui expressões algébricas. Ó, vamos escrever o que a menininha falou. Pensei um número. Quem que nós vamos utilizar? X. Nós vamos utilizar o X. O que que ela fez com esse número que ela pensou? Leia lá de novo. Não, mas antes do mais 7 ela multiplicou por 2. Então eu pensei um número, vou multiplicar esse número por 2. Ó, pensei um número, vou multiplicar por 2. Depois, pensei um número e multipliquei por 2. Em seguida, adicionei 7 ao resultado. Então, imagina que no resultado disso daqui, ela fez o quê? Adicionou 7. Então, mais 7.
adicionou 7. Por último, dividir a soma obtida por 3. Então, ela dividiu isso daqui por 3. Dá só uma olhada como que ficou. Pensei um número, multipliquei por 2, em seguida adicionei 7 e dividi essa soma aqui por 3. Professor, isso é uma expressão algébrica? Sim. Por que que é uma expressão algébrica, professor? Alguém quer arriscar, falar por que que é uma expressão algébrica? Alguém quer arriscar? Dizer por que que isso é uma expressão algébrica? Muito bem, muito bem. É uma expressão algébrica porque aparece letra, tá? É uma expressão algébrica porque aparece letra em meio aos números, mistura esses dois, tá? Agora eu vou te falar uma outra coisa. Isso daqui, ó, nós vamos escrever de uma forma mais bonita, tá? Nós vamos escrever isso daqui de uma forma mais bonita. Não que esteja errado, isso aqui não está errado. Nós escrevemos de fato o que ela falou. Mas geralmente, tá? Matematicamente, esteticamente falando, agora, tá? Nós vamos fazer isso daqui, ó. Nós vamos deixar o 2x mais 7 sobre 3. Essas duas coisas são a mesma coisa, tá? Só que a questão é, não, esteticamente falando, tá? Quando se trata da escrita matemática, não é interessante utilizarmos assim. E sim, primeiro a letra, ou primeiro o número, depois a letra. Professor, e o pontinho aqui do meio, preciso? Não, você não precisa colocar. Só que você tem que lembrar que entre um número e uma letra existe a multiplicação, tá? Entre um número e uma letra existe a multiplicação. Eu não vou colocar mais o pontinho, tá? Ó. O pontinho é só da primeira vez para vocês verem. Depois, não tem mais. Mas entre o número e a letra, existe a multiplicação. Aí o João fez uma pergunta. Sempre, Wish. Sempre entre o número e a letra é a multiplicação, tá? Assim como se você tiver uma letra seguida de outra letra. Tá? Aquela hora eu não escrevi assim, ó, volume é igual a vezes B vezes C. Não escrevi isso para o volume? Se eu tirar esses pontinhos aqui, ó, é A vezes B vezes C, tá? Aí agora o João fez uma pergunta que eu estava esperando. Não tem como resolver? Não tem como resolver? Agora, em cima da sua pergunta, João, eu vou te fazer uma pergunta. Tem como, prestem atenção na minha pergunta, é para todos essa. Tem como você resolver a multiplicação de um número por uma letra? Eu acho que não, porque se você já tem a letra, é porque não tem um número. Como você vai multiplicar uma coisa que você não sabe o que é? Perfeito, perfeita resposta. Não tem como, não tem como. Letra é letra, número é número. Quando juntamos os dois, nós vamos falar em expressões algébricas. Mas se você tem um número multiplicando a letra, isso aqui vai continuar desse jeito. Não tem resultado para isso, né? Entrando na ideia do que a Isadora falou, se você já tem uma letra, é porque você não sabe que número é. Aí não tem. Agora o Vitão acabou de finalizar o que eu ia dizer. Você tem que trocar a letra pelo número. Mas que número, professor? Nesse caso aqui, não foi falado o número em si. Então pode ser qualquer um, tá?
pode ser qualquer um. Ela falou, pensei um número. Então, pode ser qualquer um. Mas digamos que ela tenha pensado o número 4. Vamos imaginar que ela pensou o 4. Vamos colocar aqui, ó. Pensei o número 4. Como que ficaria isso aqui agora? Isso aqui, sabendo que o número pensado foi o 4? Muito bem. No lugar do x, nós vamos trocar pelo número 4, porque agora eu sei qual foi o número pensado. Então vai ficar 2. Aí, ó, detalhe. Entre um número e uma letra, eu não preciso do pontinho, porque eu sei que existe uma multiplicação. A partir do momento que eu tiro a letra e troco por um número, eu tenho que colocar o pontinho. Por quê, professor? Porque se você não colocar, para indicar que é uma multiplicação, vai parecer que é o número 24. E não é o número 24. Então, 2 vezes 4 mais 7, dividido por 3. Isso daqui vai ser igual ao quê? Vamos resolver. 2 vezes 4, 8. Mais 7 dividido por 3. 8 mais 7, 15. Dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. Beleza. Difícil? Ótimo, perfeito. Agora, faça aí no caderno, num rascunho, tá? Num rascunho, quando fosse pensado. Pensei o número 7. Façam aí. Muito bem. Então, nós vamos ter 2 vezes 7 mais 7 sobre 3. Vai ser 14 mais 7 sobre 3. 21 sobre 3 igual a 7. Muito bem. É isso. É essa a ideia por enquanto. Por enquanto, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vou escrever alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de expressões algébricas, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, exemplos.
Olha só. Alguns exemplos, então, de expressões algébricas. 5 mais y é um exemplo, tá? Nossa, professor, no outro era x, agora é y. O y é uma letra? Sim. Então, se tem letra e está acontecendo alguma operação com um número, passou a ser uma expressão algébrica, tá? Ó, 7x menos 2. Olha, 3A mais 10B. Se vocês quiserem copiar esses exemplos, vocês têm na apostila ali, tá? Eu até coloquei exemplos diferentes da apostila. Ali na página 103, vocês têm alguns exemplos. Esses aqui são diferentes, mas a mesma ideia, tá? Olha só essa, por exemplo. Essa daqui é uma expressão algébrica onde eu misturo também quem? Potência, tá? Eu misturo potência também. Z elevado ao quadrado mais W dividido por 3. Nossa, professor, posso fazer, então, potência, raiz? Pode, tá? Desde que esteja misturando ali números e letras, é uma expressão algébrica, tá? Tendo uma operação em si. Beleza, até aí? Tranquilo? Tranquilo até aí? E aí, Ger? Sim, João. Isso mesmo. Agora vamos lá. Eu vou apagar esses exemplos aqui e vou voltar nessa primeira que nós tínhamos aqui, tá? E vou fazer o seguinte. Prestem atenção. Aqui nós pensamos que número para a nossa letra? Nessa daqui, nós pensamos que número? 4. E nessa daqui, nós pensamos que número? O 7. Poderia eu pensar outros números? Sim. Posso colocar qualquer número ali. Posso colocar qualquer número. Professor, posso colocar número negativo? Pode. Professor, posso colocar o 0? Pode. Tá? Então, peraí. O que está acontecendo com essa letra minha? Ela pode assumir qualquer número? Sim. Então, a letra, tá? A letra em uma expressão algébrica, ó. Vou circular ela aqui, ó. Vou puxar uma flecha para ela e vou escrever o que ela é chamada aqui. Ela é chamada de variável, tá? Variável. Então, as letras em si, nas expressões algébricas, são chamadas de variáveis. Aquela expressão que eu coloquei aqui, 3A mais 10B. O A e o B são chamadas de variáveis. São chamadas de variáveis. Por que variável, professor? Por que variável, pessoal? Responde vocês para mim. Por que variável?
Porque eles podem assumir qualquer número. Porque eles podem assumir, nesse caso aqui, ela pode ser qualquer número, então ela vai variar. Aqui era o 4, aqui era o 7, tá? Ela pode assumir qualquer número, certo? Beleza? Tranquilo até aí? Então é chamada de variável. Ok. Agora, se nós falarmos em um valor numérico de uma expressão algébrica, ele vai ser o resultado que se obtém ao substituir as variáveis por números e ao efetuar os cálculos indicados. Peraí, professor. Valor numérico. Então, vamos lá, vamos anotar aqui. Valor, vou colocar bem grande, valor numérico. Quando eu falo em valor numérico, pessoal, prestem atenção. Beleza, Maria. Quando eu falo em valor numérico de uma expressão algébrica, se eu olhar para a expressão desse jeito aqui, eu consigo um valor numérico para ela? Desse jeito que ela está aqui, eu consigo um valor numérico para ela? Não, não consigo, muito bem. Não, desse jeito aqui eu não consigo, porque vai entrar naquela ideia de como você vai ter um resultado entre um número e uma letra? Então, se tiver desse jeito, você não tem valor numérico. Desse jeito aqui, não. Agora, a partir do momento que você substitui a sua variável, a partir do momento que você substitui sua variável, a sua letra, por algum número, a partir do momento que você substitui por algum número, você consegue um valor numérico para sua expressão? Sim. A partir do momento que você substitui, você consegue um valor numérico. Ou seja, qual o valor numérico dessa expressão? Qual o valor numérico dessa expressão quando a minha variável vale 4? 5, muito bem. Muito bem. Tá aqui, ó. Eu substituí a minha variável por 4. Qual foi o valor numérico? Ou seja, qual foi o número? Qual foi o resultado que eu encontrei daquilo ali? Aqui, ó, o 5. Qual é o valor numérico dessa expressão quando a minha variável vale 7? 7. Tá aqui, ó. Então, o valor numérico é o resultado, né? Ó, vou fazer assim, ó. O valor numérico vai ser o resultado da sua expressão quando você substituir a sua variável por algum número, tá? Entenderam? Eu vou até colocar aqui embaixo assim, ó, valor numérico, eu vou colocar um entre parênteses como resultado. Valor numérico eu vou colocar... Por que você colocou entre parênteses, professor? Porque não tem só um resultado. Por que não tem só um resultado? Porque a sua variável ela pode ter vários valores. Então, o resultado vai mudar conforme mudar ela. Muito bem. Isso aí, tá? Então, valor numérico é o resultado da sua expressão quando você substituir a sua variável por algum número. Entenderam? Ficou claro?
Ótimo. Então, vamos lá. Agora eu vou apagar isso daqui. Não sei se vocês estão copiando ou não. Jair, você sabe por que você não entendeu muito? Ah, então tá bom. Ó, prestem atenção. Qual o valor numérico da expressão algébrica qual o valor numérico da expressão algébrica considerando A igual a 5 e B igual a 10. Façam para mim. Vou pegar uma água, enquanto vocês copiam esse exemplo e façam.
Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só colocar o valor da variável e vou dar a expressão e vocês vão calcular o valor numérico. Não vou escrever tudo isso, não. Todos é a mesma ideia assim, ó. Todos é a mesma pergunta. Qual o valor numérico da expressão algébrica? Vou dar a expressão e vou dar o valor da variável, tá? Não, vocês podem fazer no cantinho da apostila, podem fazer no caderno, onde for melhor para vocês aí. Professor, como é que faz aquela primeira lá? O que aconteceu, Jair? Eu acordei no horário errado. Aí você me complica, hein, cara? Você me complica, porque aí eu tenho que parar tudo, explicar tudo de novo, cara. Aí fica difícil, hein? Nossa, cara, ainda se fosse por um outro motivo, por exemplo, teve que ir no médico, alguma coisa agora porque não acordou, aí você me quebra, cara. Aí eu tenho que voltar tudo, explicar tudo de novo. Não que eu não vá fazer isso, eu te explico sem problema nenhum, tá? Mas aí você me rebenta, cara. Você me rebenta. Vou fazer essa primeira aqui, ó. O pessoal já deve estar fazendo as outras. Vou fazer essa primeira, então presta atenção. Isso daqui, a Clara também, que eu vi que a Clara falou que estava meio perdida. Isso daqui, ó, é chamado de expressão algébrica. Expressão algébrica. Por que é uma expressão algébrica? Porque tem letra junto aos números. E existem operações aqui. Nós temos uma subtração aqui. Aqui é uma divisão dessa letra por esse número. E aqui é uma multiplicação. Todas as vezes que você tiver um número acompanhado de uma letra, existe uma multiplicação entre eles. Que nós não vamos ficar colocando pontinho, tá? E se tratando de letra, pode ser qualquer uma. Desde que tenha uma letra, tá? Desde que tenha uma letra, ela é uma expressão algébrica, tá? E aqui existe a multiplicação. Agora, essas letras são chamadas variáveis, tá? As letras são chamadas variáveis. Por quê? Porque elas podem assumir qualquer valor. Então, ela pode variar, então são variáveis. Só que aí eu estou dizendo para você considerar o A igual a 5 e o B igual a 10. E eu quero o valor numérico dessa expressão algébrica. Se você tiver ela só desse jeito aqui, sem isso aqui que eu estou pedindo, ela vai continuar desse jeito. Você não consegue fazer mais nada ali, tá? Agora, a partir do momento que eu dou o valor para as variáveis, você consegue encontrar o valor numérico dela. Como? Substituindo a sua letra pelo valor dado. Então, nós vamos ter 3. No lugar do A vai ser o 5. Quando eu troco a letra pelo número, aí eu coloco a operação. Eu coloco o pontinho para indicar que tem uma multiplicação ali. Menos o B. O B vale 10.
dividido por 2. E agora? Agora você resolve as operações. Você tem 3 vezes 5, 15, menos 10 dividido por 2, 5. Isso aqui vai ser igual ao quê? 15 menos 5 vai ser igual a 10. Então, o valor numérico desta expressão algébrica, quando A é 5 e o B é 10, o valor numérico é 10. Tá aqui, ó. Esse é o valor numérico. Ô, professor, aqui que você colocou o sinal de vezes entre o 5 e o 3. Sempre tem que colocar um sinal? Sim. Quando é a letra, você não precisa colocar. Mas nós sabemos que existe a multiplicação. Mas a partir do momento que você substitui a letra pelo número, tem que ter o pontinho indicando isso daqui, a multiplicação. Por quê? Mas é sempre multiplicação, que é o sinal. Sim, sempre multiplicação. Porque se não tiver, vai dar a entender que é o número 35. E não é o número 35 que nós temos ali. Nós temos o 3 vezes 5. Uhum. Valeu, professor. Deu para entender. Professor, agora eu entendi porque a gente parou de usar o sinal de multiplicação do x, agora só o pontinho, para não atrapalhar nessa, né? Senão ficaria tudo complicado. Imagina só, onde a gente está utilizando aqui, por exemplo, eu estou falando que a expressão numérica aqui é 3x. E aí, como assim 3x? 3, aí se a gente ia virar um rolo danado. Por isso que a nossa multiplicação passa a ser um pontinho. Pode fazer? Não! Tô terminando. Vitão, você falou assim, me ajuda na 3x, né? Dá uma olhada aqui, 3A. O A vale 5. 3 vezes 5. 3x, o x vale menos 2. Vai substituir e multiplicar. Não, você não vai substituir o x pelo A. Se você substituir uma letra por uma letra, não vai adiantar nada. Você tem que substituir o x pelo valor que eu estou dando. Eu só mostrei que aqui era 3A. Virou o quê? 3 vezes 5, porque o A valia 5. Aqui é 3x. Vai ficar 3 vezes quem? O x vale quanto? Menos 2.
Vou fazer, vamos lá. Nossa, professor, tô na última, peraí. Então, vamos lá. Vamos. Na primeira. Para o x menos 4, quando a expressão é x mais 1, qual será o valor numérico? Então, nós vamos ter que o x é menos 4 mais 1. Quanto que vai dar isso? Menos 3. Muito bem, menos 3. Então, perceba que já começou a misturar com os números positivos e negativos que nós aprendemos. Agora, esse daqui. Para x igual a menos 2, nós temos 3x. Como que vai ficar isso? Vai ficar 3 que multiplica o menos 2. Aí você tem que colocar um parênteses, tá? Nesse menos 2, tem que ser colocado um parênteses. Vai ser igual. 3 vezes menos 2, menos 6. Muito bem. Menos 6. Agora, para x igual a 7, nós temos 2 menos x. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima. 2 menos x. Olha só o que vai acontecer. Esse 7, ele não é positivo? Quando ele está sem sinal, é positivo. Vai ficar 2 menos o 7. Só que aí, pessoal, entra aquela ideia. Que seria isso daqui, ó. 2 menos o mais 7. O que esse sinal faz com isso daqui? Deixa menos. Então, ficaria 2 menos o 7. Só que é menos o 7, mas aí aqui é negativo. Então, ficaria 2 mais menos o 7. Então, não vai dar mais 5 aqui. Aqui vai ficar menos 5. Muito bem. Menos 5. Igual a menos 5. Para x igual a 5, quanto deu essa? Vinte e sete. Muito bem. Por quê? Isso daqui vai ficar 5 ao quadrado mais 2. 5 ao quadrado, 25 mais 2, que é igual a 27. Muito bem. E essa daqui, para x igual a 49, quanto deu? 10. Muito bem. Por quê? A raiz de 49 mais 3. Raiz de 49 é 7, mais 3, que é igual a 10. Muito bem. Agora, vamos lá. Muito bem, Júlio. Muito bem. Agora, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Vou pegar, inclusive, essa daqui, ó. Essa do x mais 1, tá? Vou pegar essa daqui, x mais 1. Vou deixar aqui, ó, x mais 1. Bem simplesinha, só para vocês entenderem. Quando o número, ou melhor, quando a letra está sozinha, como assim sozinha, professor? Ela está sozinha aqui. E aqui ela está sozinha? Não. Aqui tem um 3 multiplicando ela. Aqui, apesar de eu ter um 1 somando ela, mas o sozinha que eu digo é ninguém multiplicando. O que você pode fazer? Você pode colocar, se você quiser, claro. Mais para frente vocês vão entender porque eu estou falando isso.
você pode colocar o número 1 aqui, tá? Mas, professor, por que você pode colocar o número 1 ali? Porque quem acompanha a letra aqui, não existe uma multiplicação entre os dois? Não existe uma multiplicação? Existe uma multiplicação. Então, qualquer valor para minha variável x, que eu multiplicar por 1, vai continuar sendo esse valor, então não vai alterar, tá? Então, você pode, quando a letra não tiver ninguém multiplicando ela, você pode colocar o número 1. Por exemplo, se você vê algo assim, ó, 1 sobre 5 e aqui o x. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó, x sobre 5. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa os dois. Porque qualquer valor para minha variável x, eu vou multiplicar por 1. Vai ser o valor dessa variável que vai ser dividido por 5. Então, log é a variável dividido por 5. Tá? Beleza? Pode pagar tudo? Sim, recarregável a canetinha. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre, a hora que eu for carregar um, eu mostro para vocês. Simplificação de expressões algébricas. Simplificação de expressões algébricas. Se nós falarmos em simplificar uma fração, quer dizer você fazer o que com essa fração? Se falarmos em simplificar uma fração, o que nós vamos fazer com essa fração? Exercício que fazíamos ano passado. Simplifique a fração. Você vai deixar ela mais fácil, basicamente. Mas o que é deixar ela mais fácil? Por exemplo, se eu der a fração para você aqui, ó, 10 sobre 20, por exemplo. O que é simplificar ela? Corta o 0. Tá, nesse caso aqui podemos cortar o 0 e vai ser o quê? Vai ser o 2. 1 sobre 2. Se eu tiver, por exemplo, então, 15 sobre 35, o que seria simplificar essa fração? Ah, o João respondeu ali, ó. Pegar ela e reduzir ao máximo. Por exemplo, 4 sobre 4, ele colocou que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1 sobre 1. A Júlia, diminuir ela, resumir, facilitar, isso mesmo. É levar essa fração irredutível. Então, você vai simplificar, por exemplo, aqui, ó. Você pode simplificar por 5. Vai ficar 15 dividido por 5, vai ser 3. 35 por 5, 7. Pronto, levei ela ao irredutível. Não consigo simplificar mais. Ótimo. Então, se eu falar para vocês simplificação da expressão algébrica, é você fazer o que com essa expressão algébrica? Você reduzir ela, tá? Está falando em simplificar, é o que vocês estão dizendo. Diminuir, reduzir, facilitar. Então, é essa a ideia. Então, vamos lá.
algumas expressões algébricas podem ser escritas de maneira mais simples, como na situação a seguir. Estamos na página 103, tá? 103, lá no finalzinho. Fernando saiu de casa e caminhou a distância de 4 quadras até chegar à casa de Sara. Em seguida, caminhou mais 3 quadras até chegar na casa de Júlio. Considerando que as quadras tenham o mesmo comprimento, indicando esse comprimento por x, podemos escrever a expressão algébrica 4x mais 3x, que representa a distância que Fernando caminhou. Então, prestem atenção aqui, ó. Prestem atenção. Olha só a ideia. Só ver uma coisa aqui. Espera lá. Ótimo. Vamos lá. Aqui está o Fernando, a casa do Fernando. Aqui está a casa da Sara. E aqui está a casa do Júlio, tá? Ele caminhou daqui a aqui e depois daqui a aqui. 4 quadras. 1, 2, 3, 4. E aqui 1, 2, 3. Tá? E está dizendo que a quadra ali mede x, o valor da quadra. Então, x aqui. Todas têm o mesmo tamanho? E aqui? Vai valer quanto? Esse pedacinho. X, só esse pedacinho x. E só esse pedacinho? X. E só esse pedacinho? X. Beleza. Então, da casa do Fernando até a casa da Sara, quanto que ele andou? Não, calma aí. Mas primeiro, do Fernando até a Sara, ele andou quanto? 4x. Beleza. Daqui a aqui, ele andou 4x. Agora vamos olhar da casa da Sara até a casa do Júlio. Aqui mede x, aqui x e aqui x. Ele andou quanto? Da casa da Sara até Júlio? 3x. Então, no final das contas, o que Fernando percorreu naquele dia foi da casa dele até a casa do Júlio, que é, nesse caso, 4x mais 3x, certo? O que é simplificar uma expressão algébrica? Ao invés de você deixar ela assim, você pode simplificar. Não falou em ele voltar, Jair. Não falou dele voltar, tá? Não falou dele voltar ali. Então, se ele daqui para cá, 4x, daqui para cá, 3x, na verdade, ele percorreu, então, 7x, tá? Certo? O que de fato acontece aqui, ó? Vocês já mataram que é 7x, mas o que de fato acontece aqui é o seguinte, presta atenção. A letra aqui, a nossa variável no caso, é a mesma para os dois? É a mesma letra para o primeiro e para o segundo número? Sim, é a mesma letra. Então, o que a gente pode fazer aqui? Poderíamos fazer isso daqui, ó. 4 mais 3x, que é a mesma para os dois, o x, né? Nesse caso, eu resolvo parênteses, 4 mais 3, 7, e o x acompanha. Só que você não precisa fazer isso daqui toda hora. Você só tem que entender que acontece isso. Porque, de fato, é fazermos o quê? 4 mais 3x é 7x, tá? É aquela ideia, eu sempre utilizo isso para explicar para os alunos, ó. Eu chego na sua casa, tá?
Eu chego na sua casa. Você tem, por exemplo, você tem lá animais de estimação, né? Na sua casa você tem animais de estimação. Você tem 2 gatos e 3 cachorros, né? Eu posso montar uma expressão assim, ó. 2 gatos mais 3 cachorros, por exemplo. Só que gato é gato, cachorro é cachorro. Tá? Só para vocês entenderem. Então, nesse caso aqui, eu não posso somar o 2 e o 3. Por que que eu não posso somar? Porque as variáveis são o quê? Não os valores. Os valores não. Os valores podem ser diferentes. As variáveis são diferentes. Isso, as variáveis. Se elas forem diferentes, você não pode somar os valores, tá? Se as variáveis forem diferentes, você não pode somar os valores. Se as variáveis forem iguais, você pode somar os valores, tá? Continuando, então. Vou deixar assim, desse jeito aqui. E vamos lá. Então, isso daqui são expressões equivalentes, tá? São equivalentes, ou seja, elas valem a mesma coisa, tá? Agora, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Cada quadra mede 150 metros. Cada quadra mede 150 metros. Quantos metros Fernando caminhou nesse dia? Vai. Muito bem. Muito bem. Ou seja, o tanto que ele caminhou nesse dia é o valor numérico da expressão. E olha que interessante. Se você substituir 4 vezes 150 mais 3 vezes 150, 4 vezes 150, 150, 300. 450, 600. Vai dar 600 mais 3 vezes... Opa, peraí. 3 vezes 150 vai dar 300, 450. 600 mais 450, 1050. E se você substituir direto nessa daqui, ó, 7 vezes 150, vai dar 1050 metros. Ou seja, 1 quilômetro... isso mesmo, tchau. É essa a ideia, tá? Então é mais fácil você simplifica primeiro, e depois faz substituição, porque você substitui uma vez só. Não precisa substituir 2. Entenderam? Então, nesse caso, eu vou fazer aqui. Fiz lá só para mostrar. Então, 7 vezes 150, que é igual a 1050 metros. Ótimo. Agora, vou pegar um outro exemplo aqui. Também de expressão algébrica. Para finalizar, falta 10 minutinhos, vou pegar 2 exemplos aqui, ó. Dá só uma olhada para essa expressão algébrica aqui. 2b mais 3 mais b mais 1. Pessoal, o que eu falei para vocês?
Nós podemos somar quando as variáveis forem o quê? Iguais. Eu tenho variáveis iguais nessa expressão aqui? Sim. Qual que é a variável igual ali? O B. Por que que eu falei aquela hora? Ah, e melhor, quantos Bs nós temos ali? Eu tenho 2B, eu estou entendendo que vocês colocaram 2, mas esse 2 que vocês escreveram está errado. Por quê? 2B eu tenho só aqui. Só aqui eu tenho 2B. A pergunta que eu fiz quando eu falei quantos B eu tenho ali, não quer dizer um B aqui, não. Só aqui eu tenho 2B. Só aqui eu tenho 2B, ó. 2B. Estou falando 2B. Só aqui eu tenho 2B. E aqui eu tenho quantos B? Um B. Por isso que eu falei aquela hora para vocês que quando você tem apenas a letra, você pode colocar o 1 junto para você não se confundir. Justamente por esse motivo de agora, tá? E aí o que vai acontecer? Você junta os que tem B, muito bem, Júlia. Então eu vou trazer tudo que tem B aqui para frente. Opa, 2B. E esse aqui é mais um B, mais um B. Acabou os B? Acabou os B? Sim, acabou. Sobrou esse mais 3 e esse mais um. Eles têm variável? Não, não tem variável. Se você quiser, você já pode trazer a soma dos dois, que vai ser 4. 3 mais 1, 4. Agora nós vamos somar aqueles que têm variável igual e depois os que não têm variável você soma também. Então, 2B mais 1B, 3B. 3 mais 1, mais 4. Então, quer dizer que essa expressão aqui, professor, eu simplifiquei nessa? Sim. Então, a regrinha para você simplificar a expressão. As letras que são iguais, as que são iguais, você soma os valores da frente dela. Tá? E os que não tem, você soma normal. Tá? Outro exemplo. Vamos lá. Aqui, posso resolver dentro do parênteses primeiro. Certo? Se eu resolver dentro do parênteses, vai dar quanto isso? Dentro do parênteses. 5y mais 3y. As variáveis são iguais? Sim, as variáveis são iguais. Então, vai dar 8y. Então, eu vou ficar com 2 que multiplica 8y. Um detalhe, se não tiver o pontinho aqui, tá? E tiver desse jeito, tá indicando multiplicação também, tá? Indica multiplicação, tá? E agora, 2 vezes 8y, vai dar quanto isso? Agora é o seguinte, ó.
o número multiplica o número. Porque não tem como o número multiplicar uma letra. Então, o número vai multiplicar o número. Então, 2 vezes 8, 16. A letra só acompanha, tá? O número multiplica o número. A letra vai acompanhar. Tá certo? Entendido até aí? Então, resumindo aqui. Quando temos variáveis iguais, as que têm variável igual, você pode somar. Tá? Se tem variável igual, você soma. E se acontecer a multiplicação aqui, o número multiplica o número. Agora, o último exemplo para finalizar, pessoal. O último exemplo para finalizar. E se nós tivéssemos a seguinte situação? Vou pegar parecido com essa. 2, 5y mais 3x. Não se preocupe com chamada agora. Eu quero que vocês se preocupem com esse exemplo. Nem que a gente passar um pouquinho das 10, mas eu preciso falar desse exemplo para vocês. Eu posso somar isso daqui? Não posso, porque as variáveis são diferentes. E daí, professor? Muito bem, João, nunca. As variáveis são diferentes, não pode nunca. E daí, professor, o que você vai fazer? Eles estão dentro do parênteses, não estão? E nós vimos que aqui tem uma multiplicação. Eu falei para vocês que quando tem ou não um pontinho, é a multiplicação ali. Tá? O que vai acontecer aqui? Dá uma olhada. Esse 2 não multiplicou o 8 aqui? Esse 2 vai multiplicar o 5 aqui, tá? E esse 2 vai multiplicar o 3 aqui. Isso daqui eu chamo de chuveirinho, tá? Ó. Chuveirinho. Eu chamo de chuveirinho. Anota no cantinho aí da apostila. O que é o chuveirinho, professor? Esse 2 aqui, ele multiplica o 5. Então, quanto que vai ficar? O 2 multiplica o 5y, né? Então, quanto vai ficar? 2 vezes 5y. Número multiplica número. Dois vezes 5y, 10y. Número multiplicou número. A variável acompanhou. Mais número multiplica número. A variável vai acompanhar. 2 vezes 3, 6. A variável acompanha. Tá? Então, vou colocar aqui em cima, indicando que é multiplicação. Tá? Entenderam? Essa parte do chuveirinho vai ser muito utilizada também. Tá? Quando dá para somar, soma os dois. Tá? Soma os dois, depois faz a multiplicação. Quando não dá para somar, faz o chuveirinho em cada um deles. Beleza, então? Fica assim? A aula rendeu bastante hoje, vocês participaram demais, foi show, foi legal. Senti que eu consegui atingir vocês, porque vocês estavam respondendo tudo corretamente. Tá certo? Beleza, então? Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. É nóis. Podem ficar tranquilos em relação à chamada, tá? Podem ficar tranquilos. Oi. Então, né? Fui no médico ontem, né? Isso, manda um presente aí. Isso. Pode falar. Tô indo. Aí, tipo, eu tava com problema no coração, dor de cabeça, né? Aí eu descobri que eu tô com alergia respiratória, rinite alérgica e asma brônquica. Meu Nossa Brasil. Senhora. Coisa boa. Meu Deus, hein? Mas se cuidem. Beleza. Tá tomando remédio aí? Tô. Então tá bom. Quem que é que tava falando? É o Vitão ou é o Billy? Eu tô aqui meio com... Eu também quero saber quem que era. Eu. Confuso. É eu quem? O Vitor. Ah, o Vitão. O Bilha. É o Matheus Bilha.
Ô, louco, professor. Pessoal, a Ana Júlia tava hoje? Não sei. Ô, professor, Ah, nessa quarentena eu fiquei um mó tempão sem falar com o Gabriel. Daí eu só conversava por mensagem. Daí ele mandava um monte de coisa, assim, errada pra mim, assim, mandando mensagem. Aí, ontem ele veio aqui em casa, com uma banho de piscina. Professor do céu, o bichinho tá com uma voz grossa. é? É, você tá doido? Nem reconheci pelo que ele tava chamando aqui no portão. É, vocês mudaram bastante já, velho. Valeu, tchau, tchau. Tchau, professor. Valeu,